Olá pessoal, bom dia a todos. Conforme combinado, estou postando então mais um vídeo falando sobre o assunto que já estava postado no Google Sala de Aula, que é justamente sobre a estrutura da álgebra booleana. Então, vamos então pensar um pouco e revisitar as fórmulas da lógica proposicional e associar a elas um certo tipo de função, certo? Então, suponha que as fórmulas da lógica proposicional dada em uma proposição P tenha então n símbolos proposicionais. Então, cada linha de sua tabela verdade associa então um certo valor verdadeiro ou falso a uma n-upla, certo? De valores verdadeiros ou falsos. E aí, toda tabela verdade, ela define então uma função no seguinte formato, em que uma função, ela então associa um valor verdadeiro ou falso, certo? A uma n-upla então de valores verdadeiros ou falsos. Então, esse nzinho aqui, ele representa então a possibilidade dessa função associar a determinados valores verdadeiros ou falsos. E a gente vai entender isso um pouco futuramente. Então, de acordo com isso, a seguinte fórmula ela pode ser tautológica se os valores, pode ser uma tautologia, se associar a essa fórmula, os valores representativos são apenas valores verdadeiros. E, ao contrário disso, nós teremos então a contradição, que essa fórmula associada aí a um formato de n colunas e sendo então verdadeiro ou falso, a contradição ela é justamente o contrário da tautologia, em que os valores dessa função elas representam apenas valores falsos. Dando continuidade e apresentando já o seguinte exemplo, o símbolo proposicional A define então uma função da seguinte forma. Então, dada aí uma função verdadeiro e falso, que é uma n-upla de valor 2, associada aí com valores verdadeiros ou falsos, através da seguinte tabela verdade. Nesse caso aí apresentado, nós usamos dois símbolos proposicionais na tabela verdade, mas o valor verdade resultante é apenas o valor de A, certo? Portanto, é, a função, considerando então a situação de valores verdadeiros, tem um resultado verdadeiro, certo? E a função, considerando o conjunto de valor verdadeiro e falso, certo? Vai ter então o valor considerado então verdadeiro. Isso a gente vai aprender um pouco mais depois na prática, como é que se define e isso funciona. Então, a pequena lista então de equivalências pode ser escrita como mostrada a seguir, em que os símbolos proposicionais denotam a disjunção e a conjunção, respectivamente. A linha denota então a negação da sentença de A, 0 indica qualquer contradição e 1 indica qualquer tautologia. Então, de acordo com esses símbolos, nós podemos então denotar as seguintes propriedades da lógica proposicional que vocês já devem ter visto e vocês viram no início da disciplina, que são propriedades comutativas, propriedades associativas, distributivas, propriedades de identidade e as propriedades complementativas, certo? Então essas são as seguintes propriedades que correspondem à lista de equivalências na lógica proposicional. Associado a esse contexto, nós temos também essas mesmas propriedades associadas no conceito de conjuntos. Não sei se vocês já pagaram a disciplina matemática discreta, eu acredito que não, mas mesmo assim vocês já devem ter visto conjuntos no ensino médio. E aí, em matemática discreta e em conjuntos, nós vimos então identidades de conjuntos entre os subconjuntos de um conjunto, num conjunto maior, um conjunto S, certo? Então, de acordo com os símbolos de conjuntos, nós temos então as mesmas propriedades que estão aí evidenciadas, certo? Então, dadas essas duas listas de propriedades que são semelhantes, certo? Possuem aí as mesmas funções, nós temos que a disjunção de sentenças e a união de conjuntos, elas parecem seguir as mesmas regras em seus respectivos contextos, e da mesma forma, a conjunção de sentenças e a interseção de conjuntos, em que uma contradição ela parece corresponder a um conjunto vazio e a uma tautologia AS. Então, o que devemos fazer com esta semelhança? Nós então iremos criar modelos
ou abstrações, que nada mais é do que as estruturas representativas da álgebra booleana. Então vamos lá. De acordo com o que vimos nos conceitos de propriedades e suas associações, nós podemos trazer essa estrutura para o conceito de estrutura da álgebra booleana, em que uma álgebra booleana é um conjunto B, no qual são definidas duas operações binárias e uma operação unária, e no qual há dois elementos distintos, 0 e 1, tais que valem as seguintes propriedades para todo x, y, z e pertencentes ao conjunto B, certo? Então, trazendo esse mesmo formato, nós podemos então definir a estrutura da álgebra booleana da seguinte forma, criando então as seguintes propriedades comutativas, associativas, distributivas, propriedades de identidade e as complementativas, que basicamente elas representam a estrutura da álgebra booleana, certo? Em que existem a definição das operações, as propriedades para todo x, y, z pertencente então a um conjunto B. Então, o que seria então a estrutura da álgebra booleana? Nada mais é do que uma formalização que abstrai ou modela os dois casos que estávamos considerando, certo? É como se ela tivesse pegando as teorias dos dois casos anteriores de conjuntos e de lógica proposicional e fazendo então digamos que uma definição comum. Existe então uma sutil diferença filosófica entre essa formalização propriamente dita e a ideia da estrutura da álgebra booleana e qualquer ocorrência desta formalização, como nos próximos exemplos. Certo? Vamos para esse exemplo que é um pouco mais interessante. Se a gente tem então a propriedade idempotente para x mais x igual a x, ela vale em qualquer álgebra booleana. Por quê? Se a gente pegar essa associação x mais x igual a x e trazer lá para os conceitos, certo? Para os conceitos que a gente estava vendo de propriedades comutativa, associativa e assim por diante, nós podemos analisar que e associar aqui x mais x é igual a x mais x vezes 1, ou seja, propriedade de identidade. X mais x é igual a x mais x vezes x mais x', certo? Propriedade aí complementar. X mais x é igual a x mais x vezes x', ou seja, propriedade da distributiva. X mais x é igual a x mais 0, ou seja, propriedade complementar. E x mais x é igual a x, que é basicamente a propriedade de identidade. Então, dado essas propriedades e suas associações para a seguinte regra em que x mais x é igual a x, então essa então é uma propriedade então válida, porque ela apresenta sua validade em qualquer álgebra booleana. Então, pessoal, foi isso hoje. Seria então uma aula rápida apenas de demonstração do que foi colocado lá no Google Sala de Aula para que vocês pudessem visualizar. Vou estar postando mais um novo assunto nesse formato de aula assíncrona. E aí a gente, na próxima quinta-feira, a gente tem então aula no Google Meet para esclarecimento de dúvidas. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.